Bom dia, amigos e amigas. Tive que esperar hoje de manhã para fazer o vídeo, porque a revolta ontem era muito grande. Meu vídeo na Globo lá no pós-jogo, aquilo eu tenho que fazer em até meia hora, uma hora, e ali, se vocês quiserem, dá para ver a indignação que eu fiquei com o resultado de ontem. O Corinthians pegava um adversário concorrente direto em casa para quase 44 mil pessoas, e tinha a obrigação de ganhar 11 contra 11. O Corinthians entrou novamente desatento, tomou um gol com menos de 5 minutos, já tinha sido assim contra o Cruzeiro fora, contra o Cuiabá em casa, contra o Grêmio em casa, foi novamente ontem, e já é difícil sair perdendo, ainda mais com a pressão hoje em dia que o Corinthians se colocou, na verdade, nessa briga para não cair. O Corinthians toma um gol logo de cara, e eu vou falar no final, sim, que é bem estranha a linha que foi traçada. Sai perdendo de 1-0, consegue até ter algumas chances, sofre alguns contra-ataques, e daí no final do primeiro tempo, uma lambança ali do goleiro, dos caras, depois de ter feito ótimas defesas, ele erra um passe, o Giovani rouba, sairia e faria o gol, ele faz a falta fora da área e é expulso. A partir daquele momento, um a mais, o Corinthians teria que pressionar, teria que virar o jogo, mas a lambança já começa nessa própria falta. O Garro bate na direção do gol, pega na barreira formada pelos jogadores do Corinthians, e nem no gol chega. Vira o primeiro tempo, o Corinthians vem com troca, pressiona o adversário ali no começo, e o Pedro Henrique acaba empatando num acaso. Cruzamento ali, ele desvia de cabeça, meio de lado, a bola entra ali no canto. O Corinthians empata aos 4, 5 minutos. Então você tinha mais 40 minutos para jogar, mais os acréscimos, com um jogador a mais para fazer um gol. Contra um time direto. O Corinthians ganhando o jogo, o Corinthians ia para 14º. Passaria o próprio Juventude, o Fluminense novamente, o Grêmio, times que venceram na rodada. Mas o Corinthians não consegue. Cria logo depois uma chance, inclusive pênalti claro, na minha opinião, do Alan Ruschel, que já tinha acabado de tomar amarelo na jogada da falta. A bola vai na direção do gol, o braço dele tá acima do ombro. No rebote o Corinthians ainda perde o gol, mas o juiz ignora, escuta ali o VAR, mas ele tem que ver para ele analisar, mas nem vai até o VAR para ver. Mas vamos falar disso de novo no final. O Corinthians, minutos depois, o próprio Alan Ruschel comete uma falta num contra-ataque, já tinha amarelo, e aí bem expulso. O Corinthians fica com 2 jogadores a mais para jogar 33 minutos, mais os acréscimos com esse jogador a mais. 2 jogadores a mais. E não faz nada. O Corinthians pressiona desorganizadamente. Na minha opinião, nem escanteio tinha que bater na área, porque iguala. Você fica com 2 caras ali, mais um da sobra. Todos os caras lá já nem tem mais superioridade numérica. O escanteio tem que bater curto, com 2 a mais. E ficar com a bola, pressionar, achar espaço, até finalizar de perto. Não adianta ficar chutando de longe, como o Bidon chutou, como o Coronado chutou. Eu não vou nem falar do chute do Pedro Henrique, que pelo amor de Deus, a bola foi lá no céu, deve ter pego num pipa, num drone, caiu na torcida. Chute do Pedro Raul. Cara, lances bizonhos assim do Corinthians, um time sem o senso de urgência, um time que pouco inteligente. O Wesley uma hora parou na frente do goleiro e ficou ameaçando, e isso, cara ganhando tempo. Pô, ele achou o quê? Que o juiz ia deixar ele roubar a bola do goleiro e fazer o gol sem goleiro? Inacreditável, assim como o Corinthians foi pouco inteligente, para não falar outra coisa. Uma das maiores vergonhas que eu vi um time passar. O Corinthians jogando contra um time acima dele, com 2 a mais, em casa, não conseguiu fazer um gol. Não conseguiu criar chances. Teve a chance da bola na trave, única talvez, um bom passe do Garro ali que o Coronado chutou na trave. Fora isso, cruzamentos na área, sem noção. O Pedro Raul chuta uma bola no último minuto,
que meu filho de 7 anos, se a bola chegasse no gol, ele defenderia. Tendo outros caras para tocar a bola e chegar, todo mundo querendo ser herói, num time que poucos caras têm condições de jogar no Corinthians hoje. Vergonhoso o que aconteceu ontem. A parte psicológica do time, eu imagino para os próximos jogos. A gente, hoje eu acordei já melhor, mas ontem eu não consegui dormir direito. Um jogo, cara, espero que esses 2 pontos não façam falta lá no final, porque vai ser revoltante lembrar disso por muito tempo. Agora eu quero falar a parte da arbitragem. O Fabinho, o Emiliano foram lá na coletiva falar da arbitragem. Acho que é importante se posicionar. O Corinthians tem sido prejudicado em alguns jogos. A linha traçada pegou o impedimento do Giovani contra o Grêmio, ok. Mas a de ontem corta a cabeça do Alan Ruschel. A linha tá mal traçada e para mim é impedimento. Aí contra o Cruzeiro, milimétrico contra nós. Ontem, milimétrico contra nós. E muito estranho. O lance do pênalti muito claro. O que não pode servir, por isso que eu deixei pro final, é servir de muleta. É servir de desculpa. É desviar o foco de uma atuação tenebrosa, péssima, histórica, vergonhosa do Corinthians para sentar, mas o juiz prejudicou a gente. Realmente prejudicou. Só que nós tivemos 2 a mais durante 40 minutos. É inadmissível o Corinthians não vencer um jogo desse. Acho que o Corinthians tem que poupar jogadores na quarta-feira. Tem que focar no brasileiro 100%. Pode ser que passe poupando jogadores. Talvez Hugo, Mateuzinho, Kaká e o Félix Torres pode deixar. Descansa o André Ramalho. Joga o Bidu no lugar do Hugo. Ranieri, porque não vai poder... Minto, o Ranieri tá suspenso. Joga o Rian junto com o Charles. Coronado não vai poder jogar no final de semana, pode jogar esse jogo. Põe o Bidon e coloca 2 atacantes lá. Giovani mesmo e o Romero, que já folgou nesse jogo. O Corinthians na quarta-feira tem que ir, claro, tentando vencer, mas tem que poupar alguns jogadores para o jogo importantíssimo do sábado contra o Red Bull Bragantino. Esse sim precisa ganhar com urgência para o Corinthians subir na tabela. O Corinthians voltou para a zona do rebaixamento porque não conseguiu vencer um candidato direto, um concorrente direto, né? Porque não dá para falar candidato, jogando com 2 jogadores a mais em casa para quase 44 mil pessoas. Se vocês, jogadores, não entenderem a urgência da situação, aí fudeu. Aí nós estamos fudidos mesmo, porque se vocês não correrem, se vocês não entenderem o momento do Corinthians, aí o apoio pode virar uma pressão muito grande e isso custar caro para nós torcedores e principalmente para a carreira de vocês. Um abraço fiel, boa semana, vai Corinthians!